Bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa oração da manhã. Antes de começarmos este dia, vamos colocar nas mãos de Deus. Se esta oração abençoar sua vida, se inscreva em nosso canal e caminhe conosco todos os dias às 5h45 da manhã. Antes que o movimento deste dia comece, antes que as vozes do mundo se levantem, antes que as preocupações encontrem novamente o caminho da minha mente, eu me coloco em silêncio diante de ti. Não venho porque tenho todas as palavras, nem porque o meu coração esteja livre de inquietações, mas porque reconheço que preciso da tua presença mais do que preciso de qualquer resposta. Nesta manhã, quando a luz começa a romper lentamente a escuridão da noite, eu também desejo que a tua luz atravesse os lugares mais escuros dentro de mim. Aqueles espaços onde se acumulam o medo do futuro, a insegurança, o cansaço e a aflição de não saber como as portas se abrirão. Tu conheces a minha história por inteiro. Conheces os dias em que acordei animado, acreditando que uma oportunidade surgiria, e também conheces as noites em que me deitei com a sensação de que nada estava mudando. Viste os currículos enviados, as mensagens sem resposta, as entrevistas que pareciam promissoras, os contatos que não retornaram e as portas que se fecharam diante dos meus olhos. Nada disso ficou escondido de ti. Cada tentativa, cada espera e cada lágrima silenciosa foram vistas pelo Deus que não dorme, pelo Deus que permanece presente mesmo quando o céu parece coberto por nuvens pesadas. Nesta manhã, eu não quero permitir que as decepções de ontem governem os passos que darei hoje. Não quero carregar cada porta fechada como uma sentença sobre o meu valor, nem interpretar cada silêncio como sinal de abandono. Ensina-me a compreender que nem toda demora é rejeição, nem todo caminho interrompido significa que fui esquecido. Existem rotas que os meus olhos não conseguem enxergar, movimentos que acontecem longe da minha percepção e respostas que começam a ser construídas antes mesmo que eu perceba qualquer mudança ao redor. A tua palavra revela que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e que os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Por isso, mesmo quando não consigo entender o que está acontecendo, eu escolho confiar no teu caráter. Posso não conhecer o próximo passo, mas conheço aquele que caminha comigo. Posso não saber onde está a oportunidade, mas sei que não existe porta escondida aos teus olhos. Posso não compreender o tempo da resposta, mas descanso na certeza de que o teu tempo não chega atrasado e não se perde nos labirintos desta vida. Coloco diante de ti a minha necessidade de trabalho. Tu sabes o que ela representa, porque não estou buscando apenas um cargo, um contrato ou um salário. Estou buscando dignidade para cumprir minhas responsabilidades, sustento para minha casa, condições para cuidar daqueles que dependem de mim e a oportunidade de usar os dons que colocaste em minhas mãos. Conheces as contas, os compromissos, as necessidades que se aproximam e o peso que muitas vezes eu escondo para não preocupar as pessoas ao meu redor. Conheces até aquilo que eu não consigo dizer em voz alta. Há momentos em que a preocupação se torna como uma tempestade durante a madrugada. O corpo está deitado, mas a mente percorre todos os cenários possíveis, tentando encontrar uma saída, calculando o que pode ser adiado e imaginando como será o amanhã. Nessas horas, o silêncio da casa parece aumentar o som dos pensamentos, e o medo tenta ocupar o lugar da confiança. Mas nesta manhã eu entrego a ti essa tempestade interior, porque nenhuma onda é forte demais para a tua voz, nenhuma noite é longa demais para impedir o nascimento de um novo dia. Acalma o meu coração para que eu não tome decisões dominado pelo desespero. Livra-me de aceitar caminhos que firam os meus princípios apenas porque a necessidade está apertando. Não permitas que a urgência me conduza a lugares onde a minha consciência perderá a paz. Dá-me discernimento para reconhecer oportunidades verdadeiras e sabedoria para perceber propostas que parecem boas por fora, mas escondem armadilhas, injustiças ou situações que poderão destruir aquilo que estou tentando reconstruir. Eu preciso de uma porta, mas não de qualquer porta. Preciso daquela que estiver de acordo com a tua vontade, daquela que não me afaste da minha fé, que não me obrigue a abandonar minha família e que não transforme o sustento em uma prisão para a alma. Abre um caminho onde eu possa trabalhar com honestidade, desenvolver minhas capacidades, crescer com equilíbrio e permanecer inteiro. Que a oportunidade que vier seja também um instrumento de amadurecimento, provisão e testemunho da tua fidelidade. Se houver algo em mim que precise ser preparado antes que essa porta se abra, trabalha em minha vida. Mostra-me as áreas em que preciso aprender, melhorar, corrigir,
ou amadurecer. Talvez eu esteja pedindo uma responsabilidade para a qual ainda necessito de preparo, e por isso te peço humildade para não resistir ao processo. Dá-me disposição para estudar, atualizar conhecimentos, desenvolver habilidades e reconhecer minhas limitações sem me sentir diminuído por elas. Que este tempo de espera não seja um vazio, mas uma oficina silenciosa onde minhas capacidades sejam fortalecidas. Retira de mim a comparação que enfraquece. Quando vejo outras pessoas conquistando posições, recebendo propostas e celebrando avanços, não permitas que a alegria delas se torne amargura dentro de mim. Ensina-me a honrar o caminho dos outros sem desprezar o meu próprio processo. Cada história possui um ritmo diferente, e eu não quero medir a tua bondade pelo calendário de outra pessoa. O fato de alguém ter recebido uma resposta antes de mim não significa que a minha foi esquecida. Guarda-me também da vergonha. Muitas vezes, a falta de trabalho tenta se transformar em uma identidade, como se o momento que estou atravessando definisse quem sou. O desemprego pode atingir a rotina, a renda e os planos, mas não pode apagar o valor que recebi de ti. Eu não sou apenas a função que exerço, o cargo que ocupo ou o valor que ganho. Sou alguém criado pelas tuas mãos, sustentado pela tua graça e chamado a viver com propósito. Mesmo durante as estações em que ainda não consigo enxergar claramente o próximo destino. Quando alguém perguntar como estão as coisas, dá-me serenidade para responder sem sentir que estou diminuído. Quando eu encontrar olhares de julgamento, protege a minha mente para que eu não carregue palavras que não vieram de ti. Quando a própria voz interior tentar me acusar, lembra-me de que a condenação não produz vida e de que o teu Espírito me conduz com verdade, mas também com misericórdia. Corrige o que precisa ser corrigido, porém não permitas que a culpa me paralise. Nesta manhã, eu coloco diante de ti cada candidatura que ainda está em andamento. Visita os lugares onde o meu nome foi recebido, os departamentos onde o meu currículo está sendo avaliado e as pessoas responsáveis pelas decisões. Não peço manipulação, injustiça ou favoritismo, mas peço que aquilo que precisa ser visto seja percebido. Que minhas experiências, habilidades e disposição sejam reconhecidas com clareza. Onde existir uma oportunidade compatível, cria a conexão certa e remove os ruídos que poderiam impedir uma avaliação justa. Se for necessário que alguém se lembre de mim hoje, traz essa lembrança no momento certo. Se houver uma conversa que precisa acontecer, prepara o encontro. Se existe uma vaga que ainda nem foi divulgada, mas que pode se alinhar com aquilo que sei fazer, conduz os meus passos até ela. Tu és capaz de criar caminhos em lugares onde eu enxergo apenas paredes. E és capaz de fazer surgir uma passagem no deserto sem depender das limitações que hoje parecem tão definitivas. Coloca pessoas honestas no meu caminho. Pessoas que possam orientar, indicar, ensinar e abrir possibilidades sem explorar a minha necessidade. Dá-me discernimento para reconhecer boas conexões e coragem para pedir ajuda quando for necessário. Muitas vezes o orgulho se disfarça de força e me impede de dizer que estou precisando de uma oportunidade. Ensina-me a buscar apoio com dignidade, sem manipular ninguém, mas também sem me esconder quando uma conversa sincera pode se tornar a ponte para um novo começo. Abençoa as minhas palavras em entrevistas. Quando eu estiver diante de recrutadores, gestores ou possíveis parceiros, concede-me clareza, equilíbrio e segurança. Que eu não precise fingir ser alguém que não sou, nem esconder minhas capacidades por medo de parecer inadequado. Ajuda-me a explicar minha trajetória com honestidade, inclusive os períodos difíceis, as mudanças de caminho e as experiências que talvez não tenham acontecido como eu esperava. Que eu consiga apresentar a verdade com maturidade, sem me prender ao passado. Controla a ansiedade que acelera a fala, embaralha pensamentos e faz o corpo reagir como se estivesse em perigo. Lembra-me de respirar, ouvir com atenção e responder com sabedoria. Que a minha presença transmita responsabilidade, respeito e disposição para aprender. Dá-me firmeza para reconhecer o que sei e humildade para admitir o que ainda não domino. Que nenhuma insegurança me faça esquecer das habilidades que desenvolvi ao longo da vida e das batalhas que já atravessei. Também te peço proteção contra as palavras negativas que ouvi. Talvez alguém tenha dito que eu não conseguiria, que o mercado está fechado, que a minha idade é um problema, que minha experiência não é suficiente ou que os meus erros anteriores destruíram minhas chances. Eu não quero construir o meu futuro sobre sentenças humanas. Recebo conselhos prudentes, reconheço a realidade e não ignoro dificuldades.
mas me recuso a transformar limitações em ídolos diante dos quais a fé precisa se curvar. O mundo pode enxergar estatísticas, crises, concorrência e escassez, mas tu enxergas possibilidades que ultrapassam os cálculos humanos. Isso não significa que eu ficarei parado esperando algo cair do céu, porque a verdadeira confiança não é passividade. A fé me levanta, organiza os meus passos, devolve disciplina e me ensina a agir sem desespero. Por isso, ajuda-me a fazer a minha parte com excelência, mantendo o coração firme enquanto entrego a ti aquilo que não consigo controlar. Dá-me organização para procurar trabalho com constância. Ensina-me a estabelecer uma rotina saudável, revisar meu currículo, buscar oportunidades, conversar com pessoas, acompanhar processos e me preparar para entrevistas sem permitir que essa busca consuma toda a minha identidade. Que eu saiba trabalhar pela resposta, mas também descansar em tua presença. Que eu não passe os dias inteiros mergulhado em ansiedade, atualizando mensagens e interpretando cada demora como uma derrota. Há dias em que a força parece desaparecer. O entusiasmo diminui, as respostas negativas se acumulam e até levantar da cama exige uma batalha interior. Quando esses dias chegarem, sustenta-me de maneira especial, não permitas que eu me condene por sentir cansaço, mas também não deixes que o desânimo construa morada permanente em mim. Que eu encontre descanso para recuperar a alma e coragem para recomeçar, ainda que o próximo passo seja pequeno e silencioso. Recordo que muitos dos teus servos atravessaram períodos em que nada parecia fazer sentido. José recebeu sonhos, mas passou pelo poço e pela prisão antes de ocupar um lugar de autoridade. Davi foi ungido, mas atravessou cavernas, perseguições e noites de incerteza antes de ver a promessa se cumprir. Moisés conheceu o deserto antes de conduzir um povo, e cada estação aparentemente escondida se tornou parte do preparo. Que essa verdade não seja apenas uma história distante, mas uma âncora para minha própria espera. Eu não quero romantizar a dor, porque sei que a falta de trabalho machuca, desgasta relacionamentos e pressiona a mente. Ainda assim, creio que tu és capaz de usar até esta estação para produzir algo que não seria formado em tempos de facilidade. Talvez este deserto esteja aprofundando minha compaixão, ensinando-me dependência, restaurando prioridades e revelando forças que eu desconheci. Não permitas que eu saia deste período apenas com um emprego, mas com uma fé sólida e um coração mais humano. Visita minha casa nesta manhã. Onde houver preocupação com dinheiro, derrama sabedoria e unidade. Não deixes que a pressão financeira transforme pessoas que se amam em adversárias. Livra-nos de discussões movidas pelo medo, palavras duras e acusações que aumentam o peso que já carregamos. Ajuda-nos a conversar com transparência, planejar com responsabilidade e caminhar juntos. Que a falta de recursos não produza falta de amor, e que a espera não destrua aquilo que levou anos para ser construído. Provê o necessário enquanto a porta de trabalho ainda não se abre. Coloca alimento sobre a mesa, mantém o teto, preserva a saúde e mostra caminhos para que as necessidades essenciais sejam atendidas. Eu reconheço que a provisão pode vir de maneiras diferentes daquelas que imaginei. Talvez venha por meio de um trabalho temporário, uma atividade menor, uma ajuda inesperada ou uma oportunidade de curto prazo. Dá-me humildade para receber o que for honesto e necessário sem desprezar pequenos começos. Não permitas, porém, que eu me acomode em situações que me afastem do propósito que colocaste em meu coração. Se um trabalho provisório surgir, dá-me gratidão para realizá-lo com dedicação, mas mantém viva a visão para continuar caminhando. Ensina-me que nenhuma tarefa honesta é pequena diante de ti, mas também mostra quando é tempo de avançar e não permanecer onde apenas o medo me mantém preso. Abençoa as mãos que desejam trabalhar. Que elas encontrem uma função digna, produzam algo útil e sejam um instrumento de cuidado. Abençoa a mente que busca soluções, aprende novas tarefas e enfrenta desafios. Abençoa os pés que irão até entrevistas, treinamentos e novos lugares. Abençoa a voz que falará com pessoas desconhecidas. Que todo o meu ser seja preparado para entrar pela porta que estiver sendo aberta. Se houver bloqueios espirituais, emocionais ou comportamentais que estejam impedindo meu avanço, traz luz sobre eles. Talvez eu esteja carregando traumas de empregos anteriores, medo de chefes, ressentimento por injustiças ou insegurança por fracassos passados. Cura essas feridas para que eu não entre em um novo ambiente esperando que tudo se repita. Não quero levar antigas prisões para dentro de uma nova oportunidade. Quero chegar inteiro, consciente, prudente e disposto a construir uma história diferente.
perdoo aqueles que me trataram com injustiça. Libero das minhas mãos os gestores que me humilharam, os colegas que me traíram, as pessoas que prometeram oportunidades e não cumpriram, e todos os que usaram palavras para ferir minha confiança. Não digo que o que fizeram foi correto, mas não quero continuar preso ao veneno da lembrança. Entrego cada situação ao teu julgamento, porque tu és justo e conheces todos os lados de cada história. Perdoa também os meus próprios erros profissionais. As vezes em que fui impaciente, negligente, desorganizado ou orgulhoso. Os momentos em que não valorizei uma oportunidade, reagi de forma inadequada ou deixei de aprender algo importante. Eu reconheço que nem todas as portas se fecharam apenas por circunstâncias externas. Em algumas situações, minhas escolhas também contribuíram. Não desejo esconder isso de ti. Quero aprender, amadurecer e seguir adiante sem permanecer acorrentado ao que já não pode ser mudado. Transforma arrependimento em sabedoria, não em condenação. Que as falhas do passado se tornem professores, mas nunca carcereiros. Eu não posso retornar para desfazer decisões, porém posso permitir que a tua graça produza uma nova postura. Dá-me responsabilidade sem desespero, consciência sem autopunição e humildade sem perda de identidade. Que eu carregue as lições, mas deixe a culpa aos pés da cruz. Há uma batalha silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas que procuram trabalho. Por fora, elas continuam sorrindo, respondendo mensagens e dizendo que tudo ficará bem, mas por dentro se sentem esquecidas, insuficientes e assustadas. Nesta manhã, eu intercedo também por cada pessoa que está orando comigo. Visita cada casa, cada quarto e cada coração cansado, que ninguém atravesse este momento acreditando que está sozinho. Alcança o pai e a mãe que não sabem como sustentar os filhos no próximo mês. Fortalece o jovem que busca a primeira oportunidade e se sente rejeitado por não possuir experiência. Sustenta a pessoa madura que foi desligada depois de muitos anos e agora precisa recomeçar em um mercado diferente. Consola quem perdeu o trabalho depois de uma enfermidade, quem está retornando após um período difícil e quem precisa reconstruir a confiança quase do zero. Abre portas para aqueles que não possuem contatos influentes, não vieram de famílias privilegiadas e não têm recursos para longos períodos de espera. Tu és o defensor dos vulneráveis, o Deus que vê quem é ignorado e escuta quem não possui voz diante das estruturas humanas. Levanta pessoas corretas em posições de decisão, pessoas capazes de enxergar talento onde outros enxergam apenas limitações. Que oportunidades justas alcancem aqueles que têm sido deixados de lado. Nesta hora, a oração começa a se tornar mais profunda, porque eu sinto o peso de tudo o que está sendo colocado diante de ti. Não são apenas palavras lançadas ao vento, nem desejos vagos de uma manhã qualquer. Existem famílias, histórias, necessidades e lágrimas escondidas por trás deste pedido. Existem pessoas lutando contra o desespero, tentando acreditar que haverá um novo começo, mesmo quando os sinais ao redor parecem apontar para uma longa noite. Mas a noite não é eterna. Há um momento em que a escuridão começa a perder força. Mesmo antes que o sol seja completamente visto, uma pequena faixa de luz toca o horizonte e anuncia que o dia está chegando. Talvez eu ainda não esteja vivendo a resposta completa, porém escolho acreditar que a tua ação já começou. Enquanto eu oro, tu podes estar movendo circunstâncias, preparando conversas, encerrando ciclos e alinhando caminhos que ainda não consigo perceber. Eu me levanto espiritualmente contra toda voz de derrota. Não com arrogância, nem fingindo que as dificuldades não existem, mas firmado na certeza de que o medo não terá a palavra final. A escassez não será o meu senhor. A ansiedade não governará minha mente. A rejeição não definirá meu valor. O passado não decidirá todo o meu futuro. Eu pertenço ao Deus que transforma desertos em caminhos e faz nascer fontes em terras secas. Quando uma porta estiver fechada pela tua proteção, dá-me maturidade para não forçá-la. Quando estiver fechada pelo medo, concede-me coragem para bater. Quando estiver fechada pela falta de preparo, ensina-me a crescer. Quando estiver fechada pela injustiça, defende-me conforme a tua vontade. E quando a porta certa estiver diante de mim, não permitas que a insegurança me faça recuar. Eu declaro minha dependência de ti. Não quero confiar apenas no meu currículo, nas minhas conexões, na economia ou na boa vontade das pessoas. Todos esses elementos podem ser instrumentos, mas a minha segurança não está neles. Minha esperança está no Deus que alimenta as aves, veste os campos e conhece cada necessidade antes que ela seja pronunciada. Se cuidas da criação com tamanha atenção, também cuidarás de mim.
Aumenta a minha fé, mas não uma fé barulhenta, superficial e desconectada da realidade. Dá-me uma confiança profunda, capaz de permanecer quando as mensagens não chegam e os resultados ainda não aparecem. Uma fé que continua respirando em meio ao silêncio. Uma fé que chora sem abandonar o caminho. Uma fé que reconhece a dor, mas não se ajoelha diante dela. Uma fé que espera trabalhando, ora caminhando e descansa sem desistir. Quebra todo o ciclo de autossabotagem. Toda vez que eu deixar de enviar uma candidatura por achar que não sou capaz, lembra-me de tentar. Toda vez que eu recusar uma conversa por medo de rejeição, dá-me coragem para me apresentar. Toda vez que o perfeccionismo me impedir de começar, ensina-me a avançar com aquilo que tenho. Toda vez que a procrastinação disfarçar a ansiedade, ajuda-me a identificar o que está acontecendo e agir com disciplina. Coloca ordem na minha mente, no meu tempo e nos meus materiais. Que o meu currículo seja claro, que minhas informações estejam corretas e que minha apresentação reflita quem sou com honestidade. Ajuda-me a manter documentos organizados, contatos atualizados e disponibilidade para responder quando uma oportunidade surgir. Que eu não perca uma porta por descuido, atraso ou falta de atenção. Se a resposta vier por meio de uma área diferente daquela que imaginei, abre a minha compreensão. Talvez o caminho não tenha o formato que eu esperava. Talvez uma habilidade que considerei secundária se torne a chave para uma nova fase. Dá-me flexibilidade para reconhecer oportunidades sem abandonar meus valores. Que eu não rejeite o novo apenas porque ele não se parece com o plano antigo. Se for tempo de empreender, dá-me visão, prudência e responsabilidade. Não permitas que eu confunda impulso com direção. Mostra o que pode ser feito, quais recursos estão disponíveis e quais riscos precisam ser avaliados. Coloca pessoas experientes no meu caminho e livra-me de promessas fáceis de enriquecimento rápido. Que qualquer iniciativa nasça de um propósito claro, seja construída com honestidade e cresça de maneira sustentável. Se a porta vier através de um concurso, processo seletivo longo ou capacitação, dá-me perseverança para estudar. Se vier por meio de trabalho autônomo, ajuda-me a construir uma reputação de confiança. Se vier por indicação, faze com que eu honre a confiança de quem me apresentou. Se vier de maneira totalmente inesperada, que eu tenha discernimento para reconhecer que a oportunidade também pode ser resposta de oração. Quando o trabalho chegar, não permitas que eu me esqueça desta manhã. Que eu não me lembre de ti apenas no tempo da necessidade e depois viva como se tudo tivesse sido conquistado sozinho. Guarda-me da ingratidão que transforma a bênção em orgulho. Que o primeiro salário, a primeira semana e cada avanço sejam recebidos com humildade. Ensina-me a administrar os recursos com sabedoria, ajudar quando for possível e permanecer fiel aos princípios que hoje afirmo diante de ti. Dá-me equilíbrio para não transformar o trabalho em um novo ídolo. Eu preciso de uma oportunidade, mas não quero ser consumido por ela. Que eu trabalhe com excelência sem perder a saúde, a família, a fé e a capacidade de descansar. Ensina-me a estabelecer limites, reconhecer sinais de esgotamento e compreender que meu valor continuará vindo de ti, mesmo quando eu ocupar uma função importante. Que a minha presença no ambiente profissional seja uma fonte de paz. Não quero levar conflitos desnecessários, alimentar fofocas ou competir de maneira destrutiva. Dá-me sabedoria para lidar com diferenças, firmeza para enfrentar injustiças e humildade para receber correções. Que as pessoas encontrem em mim alguém confiável, responsável e respeitoso, não por uma aparência religiosa, mas pela coerência das minhas atitudes. Protege-me de ambientes abusivos. Caso uma oportunidade pareça atraente, mas esconda exploração, humilhação ou práticas desonestas, mostra os sinais com clareza. Não permitas que a necessidade silencie completamente minha percepção. Dá-me coragem para fazer perguntas, avaliar condições e buscar orientação antes de assumir compromissos. O trabalho deve trazer sustento, mas não precisa destruir a dignidade. Eu entrego a ti os prazos que estão me assustando. As contas que vencem, os compromissos assumidos e as decisões que precisam ser tomadas. Não posso ignorá-los, mas também não quero ser esmagado por eles. Mostra o que deve ser priorizado, o que pode ser renegociado e onde preciso agir Concede favor nas conversas difíceis e abre caminhos de compreensão. Enquanto a resposta não chega por completo, cobre minha mente durante a noite, que eu consiga dormir sem repetir problemas até o amanhecer. Coloca guarda sobre meus pensamentos e lembra-me de que o descanso também é um ato de confiança. O mundo não depende da minha vigilância contínua.
Posso fechar os olhos porque tu permaneces acordado, sustentando aquilo que não consigo controlar. Agora, no ponto mais profundo desta oração, eu coloco diante de ti o medo que talvez eu tenha tentado esconder desde o começo. O medo de que nada mude. O medo de continuar esperando, de ver os dias passarem e as necessidades aumentarem. O medo de decepcionar aqueles que contam comigo. O medo de não conseguir reconstruir o caminho. Eu não quero fingir coragem diante de ti porque conheces a verdade antes mesmo que eu fale. Recebe esse medo em tuas mãos. Não permitas que ele apodreça em silêncio dentro de mim. Toca o lugar exato onde a esperança foi ferida. Entra na memória das rejeições, nas palavras que doeram e nos momentos em que me senti invisível. Sopra a vida onde o coração começou a endurecer. Ainda que a resposta externa leve algum tempo, começa hoje uma restauração interna. Eu creio que podes abrir portas de trabalho, mas também creio que podes me sustentar diante de qualquer porta fechada. A minha fé não depende apenas de receber exatamente aquilo que pedi. Ela está firmada em quem tu és. Continua sendo bom quando eu compreendo e quando não compreendo. Continua sendo fiel quando vejo o caminho e quando caminho apenas pela confiança. Continuas presente quando sinto e quando o silêncio parece absoluto. O silêncio não significa ausência. Em uma semente enterrada, existe vida trabalhando longe dos olhos. Debaixo da terra escura, raízes se formam antes que qualquer broto apareça. Talvez este seja o tempo das raízes, um tempo escondido em que estás fortalecendo aquilo que sustentará a próxima estação. Eu não quero arrancar a semente por ansiedade apenas para verificar se ela está crescendo. Ensina-me a esperar com confiança. Acende novamente a esperança. Não uma esperança frágil, dependente de acontecimentos imediatos, mas uma esperança construída sobre a tua presença. Que ela seja como fogo protegido no meio de uma noite fria, pequeno o suficiente para exigir cuidado, mas forte o suficiente para impedir que a escuridão vença. Alimenta esse fogo com tua palavra, com lembranças da tua fidelidade e com a certeza de que nenhuma lágrima derramada diante de ti é desperdiçada. Abre portas de trabalho nesta manhã. Portas honestas, adequadas e alinhadas com o propósito. Abre portas que tragam provisão, estabilidade e aprendizado. Abre portas que ninguém possa fechar quando vierem de ti. E fecha com misericórdia aquilo que poderia me ferir, ainda que por um momento eu não compreenda. Conduz-me não apenas para uma oportunidade, mas para o lugar certo dentro do teu cuidado. Que os telefonemas aconteçam, que as mensagens cheguem, que entrevistas sejam marcadas, que processos antes parados voltem a se movimentar. Que pessoas se lembrem de nomes que pareciam esquecidos. Que vagas surjam onde havia apenas silêncio. Que pequenas oportunidades se transformem em caminhos consistentes. Que a tua providência alcance cada detalhe, desde o primeiro contato até a assinatura final. Eu não determino a forma da resposta, mas abro o coração para recebê-la. Talvez venha hoje, talvez comece hoje e se revele. Talvez seja uma porta grande ou um pequeno corredor que levará a algo maior. Dá-me sensibilidade para perceber os primeiros sinais sem desprezá-los. Nem sempre um novo começo chega com barulho. Às vezes, ele se aproxima como a luz da manhã, silenciosa, constante e impossível de deter. Enquanto oro, sinto que o peso começa a mudar de lugar. Ele estava sobre os meus ombros, pressionando minha respiração e ocupando cada pensamento. Agora eu o coloco diante de ti. As necessidades continuam existindo, mas já não preciso carregá-las sozinho. A busca continua. Porém, não será mais uma caminhada sem companhia. A estrada pode ser longa, mas tua presença transforma o deserto em território de encontro. Dá-me força para viver este dia. Não preciso receber agora toda a energia para o mês inteiro. Apenas graça suficiente para os próximos passos. Ajuda-me a levantar, organizar o que precisa ser feito e caminhar com dignidade. Que eu não fique paralisado imaginando todos os desafios futuros. Hoje farei o que está ao meu alcance. E o amanhã será colocado diante de ti quando chegar. Que eu encontre beleza mesmo nesta estação. Um café simples, uma conversa sincera, a luz entrando pela janela, a oportunidade de respirar e tentar novamente. Não quero perder completamente a capacidade de viver enquanto espero uma resposta. A vida não pode ser suspensa até o emprego chegar. Ensina-me a perceber os sinais de cuidado que continuam presentes, mesmo em meio à necessidade. Abençoa este novo dia. Que ele traga clareza, contatos, ideias e oportunidades. Que eu esteja atento às pessoas que encontrar e às conversas que surgirem. Que não passe apressado por uma porta disfarçada de encontro comum.
Conduz cada movimento com delicadeza, sem retirar de mim a responsabilidade de escolher, agir e aprender. Ao final desta oração, não quero sair apenas emocionado, mas transformado em minha postura. Quero caminhar com mais serenidade, disciplina e coragem. Quero lembrar que a fé não elimina a responsabilidade, mas impede que a responsabilidade se transforme em desespero. Quero buscar com dedicação, porém descansar na certeza de que existe uma mão maior conduzindo a história. Recebo a paz que não depende de todas as respostas estarem prontas. Uma paz que entra no coração antes que a situação mude. Uma paz que não nega os problemas, mas impede que eles dominem todo o espaço interior. Que essa paz acompanhe cada candidatura, cada entrevista, cada espera e cada decisão. Quando a ansiedade retornar, lembra-me deste momento. Eu entrego o meu futuro profissional a ti. Entrego os sonhos, os talentos, as limitações e os caminhos que ainda desconheço. Faz o que eu não posso fazer, abre o que eu não posso abrir e mostra o que eu não consigo enxergar. Ao mesmo tempo, desperta-me para tudo aquilo que posso realizar. Que eu não use a confiança como desculpa para permanecer imóvel, nem use o esforço como desculpa para viver sem fé. Vou seguir em frente. Talvez com passos lentos, talvez ainda sentindo cansaço, mas não caminharei como alguém abandonado. Levarei comigo a certeza de que a escuridão não dura para sempre, de que desertos possuem limites e de que nenhuma montanha é maior do que o Deus que me acompanha. Quando minhas forças diminuírem, encontrarei abrigo em tua presença. Que a porta certa se abra no tempo certo. Que eu tenha sabedoria para reconhecê-la, coragem para atravessá-la e humildade para permanecer fiel depois de entrar. Que esse trabalho seja a resposta, mas também missão. Que por meio dele eu possa servir, crescer, sustentar minha casa e participar da construção de algo bom. Até que esse momento chegue, guarda meu coração. Não deixes que a espera me torne amargo, indiferente ou desconfiado. Mantém viva minha capacidade de agradecer, ajudar e acreditar. Que eu continue sendo uma pessoa íntegra quando ninguém está observando, porque o caráter construído no oculto sustentará as responsabilidades que virão em público. Agora eu respiro profundamente e descanso. Amanhã já não parece apenas o começo de mais um dia de incerteza, mas uma nova oportunidade de caminhar contigo. A luz rompeu a noite, e eu creio que também romperá as sombras que cercam esta área da minha vida. Não sei exatamente como acontecerá, mas sei que não estou sozinho. Obrigado por me ouvir quando minhas palavras foram firmes e quando se tornaram frágeis. Obrigado por receber meus medos sem me rejeitar, por conhecer minhas necessidades sem me humilhar e por permanecer perto mesmo quando eu duvidei. Obrigado porque tua presença não depende da intensidade da minha fé, mas da grandeza da tua misericórdia. Eu encerro esta oração com o coração mais leve. Entrego cada currículo, cada contato, cada entrevista e cada possibilidade. Entrego aquilo que já começou e aquilo que ainda está escondido. Confio que conduzirás meus passos com sabedoria e que me sustentarás enquanto caminho. Que este dia seja coberto por tua graça, que as portas corretas se abram, que as oportunidades verdadeiras se aproximem e que a paz permaneça dentro de mim. Eu seguirei fazendo a minha parte, mantendo os olhos atentos e o coração firmado em ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Eu creio que Deus abrirá a porta certa. Seu comentário e seu compartilhamento ajudam esta oração a alcançar outras pessoas que também precisam de esperança nesta manhã.